Paz do Senhor, meus irmãos, estamos novamente neste vídeo, nesta consagração, neste devocional, glorificando, exaltando, bendizendo o nome de Cristo, Cristo Jesus, o Salvador, o Senhor, só Ele é o Senhor, e é por isso que estamos aqui, porque sabemos a necessidade que temos de fazer este devocional, de estarmos na presença do Senhor, buscando a sua face, buscando o seu perdão, buscando a salvação. A salvação é algo contínuo, é algo que Deus nos deu gratuitamente, mas que temos que buscar todos os dias da nossa vida. O perdão dos nossos pecados. Sabemos que somos pecadores e que precisamos deste perdão todos os dias. É algo contínuo, é algo que deve ser buscado todos os dias da nossa vida. A conquista da purificação, a conquista da santificação, a conquista do poder e da unção para não vivermos pecando. É muito importante. Estarmos salvos não significa que podemos continuar da mesma forma que nos entregamos ao Senhor Jesus. Ele nos aceita como estamos, como nos entregamos. Mas isto não significa que não temos que levar uma vida de busca, uma busca em que nós vamos a cada dia superar as nossas atitudes, superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, superar os nossos pecados. Temos que cada dia galgar uma superação de um ser melhor, de viver melhor, de estar na presença de Deus da forma que Ele gostaria que estivéssemos, de atitudes que venham verdadeiramente glorificar, testemunhar a transformação e a mudança. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Temos que nos esforçar, nos esmerar para, ao recebermos a purificação do Senhor, o perdão dos nossos pecados, permanecermos sem pecar. Se julgávamos, se xingávamos, se estávamos em pecados, temos que nos esmerar, já que estamos limpos, de nos mantermos limpos. Já que vencemos o pecado com Cristo Jesus, nos mantermos sem pecar, para que estejamos santos, para que estejamos a cada dia galgando estarmos mais parecidos, mais semelhantes com Jesus. Amém? Então é para isso e é por isso que nós devemos viver. É para isso e por isso que nós devemos estar neste devocional todos os dias. É para isso e por isso que devemos nos esmerar em todos os dias de estarmos em performance, em buscar verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós, que é a purificação dos nossos pecados, a santificação da nossa vida e a consagração para estarmos sendo canal de bênção, instrumentos na vida e instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui novamente nesta manhã, Senhor, te buscando em espírito e em verdade. Queremos, Senhor amado, receber do Senhor a unção, a purificação, a santificação, a consagração, Senhor amado, para as nossas vidas. E é isto
que nos leva a estar buscando, Senhor, dia e noite, buscando, Senhor, nas madrugadas, buscando, Senhor, pela manhã, orando, clamando, suplicando, adorando, aprendendo de Ti, Espírito Santo, Senhor Jesus, para estarmos sendo limpos, limpos dos nossos pecados, que o nosso esforço venha nos trazer uma performance de atitudes, de escolhas, de forma de ver, de falar, de ouvir, diferenciada. Que nós possamos ter a nossa vida transformada, santificada, purificada pelo Senhor, Pai. E é para isso que nós estamos aqui, para buscar, Senhor, buscar o novo de Ti, buscar o novo dentro de nós, para que possamos nos apresentar, Senhor amado, diante de Ti, Senhor, com as nossas mãos limpas, com a nossa mente, Senhor, voltada para Ti, para a Tua palavra, para a adoração, Senhor, do Teu santo e glorioso nome. Precisamos, Pai, de uma mudança transformadora em nosso ser, Pai. Reconhecemos que somos limitados, que somos pecadores, que temos uma inclinação para o mal, para, Senhor, o pecado, mas em Ti, Senhor, podemos vencer essa inclinação. Se todos os dias estivermos, Pai, imbuídos, Senhor, desta fé, imbuídos, Senhor amado, deste foco de pecado, Senhor, de estarmos, Papai querido, Papai Santo, nos tendo a imunidade do pecado, Pai, através da Tua palavra, através do Teu poder, da Tua unção. Conseguiremos, Pai, estar imune, Senhor amado. Conseguiremos vencer a cada dia, Senhor. E estaremos errando menos, estaremos a cada dia numa performance, Pai querido. Assim como um atleta, todos os dias faz exercício com foco, Senhor. Ah, Papai querido, de vencer os obstáculos, de conseguir, Senhor, uma performance melhor, Pai. Assim nós queremos estar, Senhor, unidos a Ti, buscando a Tua face, para cada dia termos uma performance melhor na Tua presença, e em estarmos errando menos, em estarmos com pensamentos, Papai queridos, maus, Senhor, de limparmos a nossa mente, para que a nossa mente seja aberta, Senhor amado, para a Tua palavra, para o exercício, Senhor, da fé, Pai. Ah, Senhor amado, queremos, Senhor, a superação do nosso ser, cheio de iniquidade, cheio de malícia, cheio, Senhor, de dúvidas, de fraquezas, de caráter. Senhor, de falta de tolerância, de falta, Senhor amado, Papai querido, de ética, de palavras, Senhor, torpes, palavras, Pai, que contaminam, palavras, Papai, que, Senhor, amaldiçoam, Senhor, que julgam, Senhor, Papai, de palavras, Papai, que não te agradam, Senhor. Queremos, Pai, limpar, Senhor, a nossa mente, os nossos lábios, Pai, para estar a cada dia, Senhor, mais e mais nos arrependendo, mais e mais nos purificando, nos santificando, recobrando forças, Pai, para Te servir, para Te glorificar, para, Senhor, levar uma vida de santidade, de transformação, Pai. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Tira de nós, Senhor amado, tira de nós os subterfúgios, tira de nós, Senhor, as desculpas, tira de nós, Senhor amado, Papai querido, as distrações, as religiosidades, Pai,
Papai querido, Papai Santo, os rituais, Papai querido, tira de nós, Pai, e nos faz verdadeiramente, Senhor amado, contemplar, Senhor, a tua santidade, buscar o Senhor com verdade, com sinceridade, com honestidade, Papai, de estarmos rasgando, Senhor, os nossos corações e não as nossas vestes, Senhor, diante de Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e mudar, Senhor, mudar a nossa sorte, Pai. Mudar, Senhor amado, Papai querido, Papai Santo, nosso destino para estarmos, Senhor, eternamente contigo, Papai. E contemplarmos, Senhor amado, a tua face, Pai. E eternamente vivermos, Senhor, contigo, Pai. Ô Senhor, nos prepara, Senhor, este lugar maravilhoso que o Senhor foi preparar para nós, Papai, para que estejamos, Senhor, nas tuas moradas, para que possamos estar, Senhor, sentado à mesa contigo naquele grande dia e cearmos contigo, Pai. Verdadeiramente é o que nós procuramos, é o que nós queremos, é o que nós estamos buscando, Pai. E é isso que nós vamos conseguir, porque tudo podemos, Pai. Porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai. E através da tua misericórdia, da tua graça, Senhor, nós obteremos o êxito, Pai. Ah, Senhor, não nos deixa, Pai, distrair, Senhor. Não nos deixa sair do foco, Pai. Não nos deixa ser enganados, Pai, pelas coisas desta vida, pelas situações, Papai querido, mas nos mostra, Pai, a cada dia, Senhor amado, como obter, Senhor amado. Oh, Senhor, o foco naquilo que verdadeiramente Tu queres que estejamos, Pai. Em nome de Jesus, para a honra, para a glória, para louvor, para a adoração do Teu nome. Que a Tua essência, meu Pai, esteja em nós, Pai. Que a essência do Evangelho esteja em nós, Papai querido. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não se deixe enganar. As circunstâncias são ilusórias. Tudo aqui vai passar. A situação difícil, as situações desesperadoras que você pode estar passando e achar que não há solução. Tudo há solução quando temos Cristo em nossa vida. Amém? Estamos aqui meditando no capítulo 5 de Lucas. Vamos aqui para o versículo 12, do 12 ao 16, que é a cura de um leproso. Aleluia, glórias a Deus. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhes: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, ele desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse: Mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Amém? Então, naquela época, a lepra, ela significava uma impureza da alma, uma impureza total. O leproso, ele era afastado da sociedade, ele era condenado a um isolamento e ele não tinha cura. Todos sabiam que aquele que estivesse leproso
ele não conseguiria ser curado, porque não havia um remédio, não havia nada que pudesse curar. Então, esta pessoa ela estava condenada a estar isolada, fora da cidade, num lugar que era separado só para aquelas pessoas que tinham aquela doença, e eles instauravam ali uma condenação para aquelas pessoas, porque a lepra ela tinha o significado da pessoa estar contaminada, da pessoa estar condenada, da pessoa ter pecado ao ponto de ter se contaminado com aquela doença. Então, ela não poderia ali estar dentro da sociedade, convivendo com as outras pessoas para que não houvesse uma contaminação, né? E também tinha a parte, né, científica, né, da época, que eles sabiam que se as pessoas tivessem contato com aquelas pessoas, eles pegariam também lepra, né, que era uma doença que na época ainda não havia uma cura, ainda não havia uma forma de deter aquela enfermidade. Então aquele homem, diz as Sagradas Escrituras, que ele estava coberto de lepra, coberto. Mas ao ver Jesus passar, ao ver Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra. E nós sabemos que a lepra é uma enfermidade espiritual, é uma enfermidade que nós sabemos que na época os judeus, eles sabiam que aquela enfermidade havia ali uma conexão com a vida espiritual da pessoa. E quando aquele homem, ele vê Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. E nós sabemos que a lepra, ela simboliza o pecado. Nós sabemos que a lepra, ela simboliza o afastamento de Deus. A lepra simboliza o pecado em nossas vidas. Quando nós estamos vivendo em pecado, Deus, por ser santo, não que Ele queira, porque Ele nos ama incondicionalmente, mas nós, quando estamos em pecado, nós nos separamos de Deus. Não porque Deus queira que nós venhamos a nos separar, é porque Deus, Ele é santo. E quando nós estamos em pecado, nós nos separamos de Deus. Então, a lepra é um simbolismo do pecado na vida do homem, da separação entre o homem e Deus. Mas aquele homem, quando ele vê Jesus, ele simboliza ali nós, pecadores, quando enxergamos a Cristo. Porque nós podemos viver da forma que nós estivermos vivendo. Mas no momento que nós vemos a Cristo, meu irmão, minha irmã, as coisas mudam. As coisas mudam. Ninguém passa na vida sem ver Jesus, sem uma mudança. Aquele que vê Jesus, ele consegue ver algo na sua vida. Ele consegue enxergar. As escamas, elas caem. Ninguém passa sem ver Jesus, e Jesus passa despercebido a quem vê. Ninguém consegue. E foi isso que aconteceu. Foi aquilo que aconteceu com aquele homem leproso. Ele estava tomado de lepra. Ele estava longe da sociedade, ele estava marginalizado. Ele não podia chegar porque ele era tirado como imundo. Aquela enfermidade não poderia
deixar aquele homem estar no meio da sociedade para que não contaminasse as outras pessoas. E ali ele vê Jesus. E naquele mesmo momento, ele se prostra. Ele se prostra com o rosto em terra, simbolizando ali fé e humildade. E humildade diante de Jesus. Hoje nós vemos muitas pessoas pregar o Evangelho, falar do Evangelho, segurar na Bíblia Sagrada, estar todos os dias como se o Evangelho, como se Jesus fosse uma coisa banal, uma coisa corriqueira, como se fizesse parte de um cotidiano. Não valoriza verdadeiramente se deparar com Jesus e ver Jesus todos os dias. Mas aquele homem, ele valorizou aquele momento. Ele se prostrou, ele teve fé, ele teve humildade, e ali ele se prostra com o rosto em terra, porque ele sabia com quem ele estava lidando, ele sabia quem era Jesus, ele sabia o que significava ele encontrar, ele ver Jesus na vida dele. E ali ele se prostrou humildemente, mostrando ali que ele não era nada, a limitação, como ele estava. E ele não esconde o seu pecado, ele não esconde a sua enfermidade. Ele confessa ali a sua enfermidade. E é assim que nós devemos agir todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não encobrir, mas falar para Ele. Senhor Jesus, eu pensei assim, eu fiz assim. Ter uma vida constante. Quantos de nós estamos amanhecendo, levantando? Sabemos que erramos, sabemos que pecamos, sabemos que pensamos, sabemos que julgamos, sabemos que falamos coisas erradas. Sabemos dos nossos pecados. E não temos coragem de nos ajoelhar e falar, e enumerar, dar nomes aos nossos pecados, as nossas enfermidades da nossa alma. E dizer, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu disse assim, eu mirei, eu negligenciei, eu fiz aquilo de errado, gastar tempo falando, nos prostrando, dizendo para Deus. Com a nossa vida corrida, nós estamos correndo para um lado e para o outro, atabalhoados, nos achando que porque já aceitamos Jesus, porque estamos, às vezes, trabalhando, nos esquecemos das coisas mais básicas, que é passar o tempo ali com Deus, dizendo, Senhor, dando nomes aos nossos pecados, às nossas falhas, às nossas limitações no nosso cotidiano, as coisas que interferem de estarmos mais junto, mais perto de Deus. Mas às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, por já estarmos até usufruindo de cargos, usufruindo de momentos na nossa igreja, na nossa religião. Achamos que já estamos num patamar que não precisamos mais fazer como este leproso fez, nos prostrar com o rosto em terra, confessar os nossos pecados. Passamos desapercebido. Uma falha ali, outra falha ali. Mas nós somos pecadores, Jesus perdoa. Mas não confessamos.
E quando nós vemos, quando nós abrimos os nossos olhos, estamos cauterizados. Achamos que tudo que fazemos é normal. Já vemos o pecado com normalidade, com as falhas com normalidade, com as nossas limitações com normalidade. Achando que Jesus, na santidade, Deus, na sua santidade, vai nos receber, vai estar conosco da mesma forma que nós estamos. Como se isso não nos separasse de Deus. Porque acostumamos a dizer: Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus, a graça do Senhor. Mas temos que estar como este leproso, como estes leprosos que às vezes estavam ali, olha, clamando ao Senhor, se humilhando, dizendo: olha, eu estou com lepra, a minha alma está com lepra. As vicissitudes, acostumamos com os pecados, com as impurezas. Mas aquele leproso, ele se agachou diante da sua enfermidade. Ele se agachou diante da sua enfermidade. E disse, reconheceu: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele suplicou a Jesus. Ele suplicou a Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Ele não exigiu, ele suplicou. E hoje nós podemos suplicar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar desta impureza. O Senhor pode me limpar deste pecado. O Senhor pode me limpar deste mau hábito. O Senhor pode me limpar desses pensamentos. O Senhor pode me limpar de ser desta forma que sou, que não consigo mudar, que não consigo ser transformado, que não consigo me deixar ser transformado pelo Senhor. O Senhor hoje pode fazer algo na minha vida que venha mudar a minha vida, que venha transformar, que venha me purificar, que venha me santificar, que venha mudar a minha forma de falar, de ver, de ouvir. O Senhor pode mudar as minhas atitudes. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Jesus, ele toca aquele homem. Ele toca aonde não pode, onde ninguém pode tocar. Onde ninguém consegue, Deus toca. Naquela época, aquele que tocasse num homem leproso, numa mulher leprosa, ele se contaminava, ele era tido como que estava contaminado, mas Jesus tocou naquele leproso. Sabe por quê? Porque o evangelho, irmã, Jesus, irmão, Jesus, irmã, ele vai onde ninguém pode ir. Ele entra onde ninguém pode entrar. Ele toca aonde ninguém vai. Ele toca na minha vida, na tua vida, aonde ninguém toca. Aquilo que está escondido, aquilo que está lá dentro, aquilo que está entranhado, aquilo que você não consegue tirar da sua vida, se libertar da sua vida. Aquilo que você não consegue fazer, ele faz, ele toca, ele vai além. Assim é o evangelho. Ele vai aonde você não pode ir. Lá em Romanos, no capítulo 3,
no versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aquele pecado que você não consegue sair, aquele pecado, aquele mau hábito, aquela situação que você sempre se vê caindo na mesma situação. Jesus pode te levantar, Jesus pode te purificar, Jesus vai aonde ninguém vai, onde as pessoas te julgam, onde as pessoas maneiam a cabeça e dizem que você não tem jeito. Jesus, ele entra e faz acontecer um milagre. Ele te liberta dessa vicissitude, desta situação. Ele te liberta. Naquele momento ali, ele disse, estendeu a mão sobre ele e disse, quero, fica limpo. Aleluia, glórias a Deus. Quero, fica limpo. E naquele mesmo instante, desapareceu a lepra. Glórias a Deus. Quando nós vemos Jesus, quando nós confessamos aquilo que precisamos, aquilo que nós precisamos mudar, precisamos ser purificados, precisamos de transformação, de libertação. Ele vai, porque ele não se contamina, muito pelo contrário, ele purifica, ele toca lá. Naquela época, todos ficavam com medo, achando que iam se contaminar, mas Jesus tocou naquele leproso e ele não se contaminou, ele purificou. Oh, glória a Deus! Aquele que está em Cristo, ele pode tocar, ele pode ir aonde ele for, que ele não vai se contaminar. Ele vai purificar aquele lugar. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Deus Santo, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, essa sua graça, esse seu invólucro, Pai, que o Senhor dá, Senhor, aquele que está em ti, Senhor, para que possamos ir aonde for, Senhor, e que a tua essência esteja dentro de nós. Que nós não venhamos a nos deixar, Senhor amado, Papai querido, Senhor, nos contaminar, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós venhamos a pisar, onde quer que nós venhamos estar, Senhor amado. Mas que esse invólucro, essa essência que há dentro de nós, que o Senhor nos deu, ela esteja ali, dentro de nós, dentro nas nossas entranhas, Papai, para que nós não venhamos a nos contaminar, mas estarmos purificados, santificados, consagrados para purificar, Senhor amado. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha fazer isso no nosso ser, na nossa vida, Pai. Nos purificando, nos santificando, nos consagrando a Ti. Assim como o Senhor, meu Pai, fez, Pai. O Senhor tocou naquele leproso, Pai. Mas o Senhor não se contaminou, Pai. A Tua essência era santa, Pai. E ali o Senhor purificou aquele leproso, Pai. E que nós possamos ter essa mesma essência, Deus, para nos purificar, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, nos purifica, nos santifica, Senhor. Nos consagra a Ti, Papai querido, para estarmos verdadeiramente, Senhor amado, em Ti e o Senhor em nós, Papai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Seja purificado em nome de Jesus. Seja santificado. Que a essência do Senhor esteja sobre a
tua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus nos permitir. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Um beijo no seu coração.